uma das coisas que eu aprendi aqui, Bernardinho, é que a gente precisa estar pronto para as oportunidades, porque elas surgem de uma hora para outra. Só que aqui tem algumas coisas bastante interessantes para a gente trabalhar, porque você foi dirigir um time italiano, né, cultura diferente, idioma diferente, time feminino. Você já tinha sido jogador, já tinha sido assistente técnico, mas nunca tinha sido treinador. Né? Então, como foi para você se preparar para essa oportunidade? Né? Ou melhor, assim, surgiu a oportunidade. Como é que você fez para tornar essa oportunidade a melhor possível? E como disse o seu pai, só volta quando você vencer. Olha, você sabe que uma época pré esse convite, eu estava trabalhando, eu sou sócio de um restaurante chamado Deli Tropical. Né? Tem uma pequena cadeia no Rio de Janeiro, abrimos em São Paulo, no Shopping Vila Olímpia, etc. Tal. Sócios incríveis, pessoas maravilhosas. Então, realmente é um grupo fantástico, onde eu aprendi muito sobre liderança, sobre formação de equipes, né, num outro ambiente, mas foi de grande aprendizado. E eu me lembro que no escritório lá, junto com o sócio, até com o controlador do grupo, que é um grande amigo, Paulo Antônio, eu às vezes ficava, né, que terminava ali, eu ficava no papel desenhando estratégias, coisas que eu pensava do vôlei. E ele dizia, poxa, que interessante isso aqui, ele gostava do esporte, eu fazendo, porque eu ainda jogava um pouco, como eu era capitão de equipe, eu tinha sido assistente técnico e tal, tinha um quê de técnico. Esse convite não surge do nada. A minha amiga Dulce Thompson, que me convidou, ela falou, eu vou chamar esse cara porque ele é gente boa, eu gosto dele. Não, tem alguma coisa nele que me chama atenção para essa atribuição de liderar um time. Porque como capitão, Perfil, tem um certo perfil, sabe, de comando, de orientação e tal. Eu brinco dizendo que eu jogava menos, porque eu era reserva, etc. e tal, e eu estudava mais. Né? Mas é verdade, porque muitas vezes a minha atribuição não era a performance dentro de campo, era treinar os principais titulares e, né, extrair, ajudar, né, ali o time a render o máximo, com isso todos nós venceríamos, mas era também estudar um pouco mais e conseguir trazer informações, trazer inputs para aquelas pessoas que tinham mais condições de performar, entendeu? Então, de alguma forma, contribuir dessa maneira. Então, existia alguma coisa já, eu gostava disso. Você perguntar, você gostava mais de ser jogador ou ser treinador? 99% vai dizer, pô, jogador é muito melhor. Eu vou dizer sempre, ser treinador. Sim, porque o meu assim, time, fazer, sabe, desafiar, treinar esse grupo de pessoas, para mim é incrível. Né? E você ter pessoas mais ou menos talentosas e conseguir extrair delas o máximo, esse é o meu grande prazer. Eu digo assim, a minha missão, ao longo do tempo, fui entendendo qual era a minha missão. Claro que você, no final da história, tem que entregar resultados. Né? No final da história, show me the money, tem que ganhar a causa, né? Como advogado. Mas, mais do que isso, né, a minha atribuição como treinador é desenvolver pessoas. Quanto mais preparadas, técnica, física, emocionalmente, quanto mais o time tiver sinergia, dedicado, tal, comprometido com o nosso grande objetivo, né, comum, mais condições de entregar o resultado. E você falou muito certo. Você me perguntar, eu estava pronto? Assim, eu tinha já algum preparo. Mas a gente nunca está 100% pronto. A verdade é essa. Mas eu tinha condições de. Eu tinha vontade, que era a coisa mais importante, eu tinha algum conhecimento, obviamente teria que dominar o idioma, como eu tenho uma certa facilidade, né, para a língua estrangeira, para aprender outros idiomas, porque eu já falava pouco, eu rapidamente incorporei o italiano, então rapidamente me comunicava bem, né, e também entender mais do vôlei feminino, que é um vôlei diferente do masculino. Então eu comecei, quando veio o convite, eu estava jogando ainda, eu joguei uma final de Campeonato Carioca, assim, numa terça-feira. Na quarta-feira à noite eu embarquei para a Itália. Cheguei na quinta, no domingo nós jogamos. Eu passei, e na época você não tinha tantas facilidades com streaming e tal, era mais difícil conseguir um material vídeo para você ver, era videocassete. Né? Então você tinha que estar num lugar, com uma televisão, com vídeo, com fitas VHS. O que eu fazia? Eu viajava com a câmera de filmar, aquelas câmeras maiores, que você encaixava uma fita. E eu assistia os jogos naquele pequeno visor que você filmava. Eu assistia o jogo ali, porque era a forma de eu fazer no traslado, eu poder assistir. Você não tinha como levar uma televisão, levar um monitor e tal para ficar assistindo. Então eu ficava ali, ó, um pequeno visorzinho, vendo as partidas e estudando e montando, né, tentando montar novas estruturas, novos esquemas ali. Então, de uma certa maneira, 100% eu não estava, mas tinha algum preparo. Era um momento de pressão grande do time, emocionalmente, era um cara que estava preparado para enfrentar as batalhas, porque tinham passado tantas batalhas, então tinha esse conhecimento. Era uma questão mais técnica, de ajuste técnico, seja do ponto de vista da comunicação, do italiano, seja do entendimento do processo. O sistema de recepção no feminino, que é um sistema é um pouco diferente do masculino, então era adaptação. Né? Então está aberto a isso, pegar o mais rápido possível. E outra coisa,
Quando eu cheguei lá, a condição da equipe era aquela história, um pequeno escritório. Eu não tinha paralegals comigo que me ajudavam nas coisas, era eu e eu. Preparação física, eu ligava para amigos meus preparadores de física do Brasil que me davam input lá. Então eu fazia aqueles programas que meus amigos do Brasil, conhecidos meus, Bernardo, faz aqui, faz ali, vai para academia. Isso eu não tinha tanto, eu ligava no telefone, aquela coisa toda, para pegar programas e me ajudarem. Eu tinha um fisioterapeuta, um massagista, terapeuta, um médico, assistente técnico não tinha. Um namorado de uma jogadora foi me ajudar nos treinamentos, era o que eu tinha. Mas é interessante porque parece que um pouco daquela história lá atrás, quando você ia ser franqueado do McDonald's, por exemplo, você tinha que passar por todas as áreas, né? Você fritava hambúrguer, você limpava o chão, tal. Foi um pouco da minha trajetória, né? Eu enchia a bola, eu montava a rede, eu fazia aquilo tudo, estava treinando, preparação física. Então eu comecei a entender um pouco de tudo. Não que eu entendesse a fundo a preparação física, eu tinha uma experiência prática. Quando eu venho para a seleção, mas eu tinha como dialogar. Eu tinha, de alguma forma, já comandado um pouco dessa área também ali, quando eu chego naquela estrutura. Então foi um grande aprendizado. Não foi fácil. Você tem noção, eu dirigi, inclusive, a van que levava o time para cima e para baixo. E no segundo ano, fomos para a final do Campeonato Italiano, nessa situação, que era assim, impensável. Mas foi incrível, uma experiência enriquecedora. E você fala, olha, eu não estava pronto para essa oportunidade, mas eu tinha ali alguns inputs que me levavam a crer que eu conseguia entregar o trabalho. Mas você chega num time, né, que contrata um técnico até então desconhecido, você era um jogador, né? Como é que foi para você superar eventualmente esse desconhecimento das jogadoras? E você chegando, né, no estilo Bernardinho, era um treino por dia, você coloca elas para treinar 2 vezes, né? E é claro que gera um incômodo, né, que você sempre fala, né, de tirar da zona de conforto. E ali precisava mesmo, afinal o time estava em penúltimo, último lugar, né? Como é que foi para você superar essa incerteza? Eu acho que tudo depende daquilo que você, né, do exemplo que você dá. A primeira coisa que as meninas viram, que a minha dedicação ao projeto Perúdia era de tal ordem, eu deixo a família aqui, mergulho no projeto Perúdia. 2 vezes por dia treinando, era o primeiro a chegar, fazia, estudava, vinha com propostas, treinava, ficava mais com elas, uma, outra e tal. Não foi sempre simples, né? Até para você poder entender e conhecer as jogadoras. Tinha jogadoras de 16 anos, tinha jogadores de 30 anos, você tinha um misto de coisas, não tinha nem número de 12, nós éramos 9, 10, não mais do que isso. Então tudo era mais... Eu acho que, primeiro, os resultados começam a aparecer, com 12 dificuldades. Tivemos no Mundial, mas só o fato delas sentirem esse progresso, essa evolução, o resultado seguinte é para poxa vida, isso aqui está dando certo. Isso aqui vai... E próprio, a confiança delas, na repetição do treinamento, gestos técnicos, elas sentirem... Né, é aquela história, você... uma certa área que você não domina bem, você passa a estudar, se dedicar, você começa a dominar aquilo, isso também é um fator de motivação. Você faz um esporte, aí você corre, você começa a treinar, você melhora o seu pace, aquilo te motiva. Poxa vida, eu estou me sentindo melhor. Com certeza. Né? Em todas as áreas é assim. Você começa a dominar uma área do direito um pouco mais, aquilo te motiva. Eu estou ficando bom nisso, eu quero fazer mais. Né? Então a minha impressão foi essa. E todos os jogadores, de certa maneira, sem exceção, elas começaram a evoluir, a crescer, a melhorar. Isso foi gerando. E gerou entre nós, eu tenho jogadoras dessa primeira equipe minha que até hoje trocamos mensagens. O meu filho acabou de lançar um livro na Itália e vai ser lançado no Brasil no 2º semestre. E ele... Uma jogadora minha, que estou falando de 1989, 90, ela compra o livro, manda mensagem, vira e mexe. Então, mantém uma relação até hoje, porque foi tão forte aquilo que a gente criou, de um time que era pequenininho, se torna um time importante. Jogadoras que não tinham, chegam à seleção italiana, muitas delas. Eu tenho uma jogadora, que era uma jovem que me dava um trabalho danado, que hoje é uma tremenda palestrante. Ela leva a mensagem do esporte com as empresas de uma forma brilhante. Chama-se Maurícia Cacciatore. Ela é incrível. Uma outra jogadora que tinha 16 anos, muito forte, Guendalina Buffon, irmã do goleiro da seleção, o maior goleiro que a Itália já teve, o Buffon. Gianluca Buffon. Então, ele era mais novinho que ela jogava comigo. Então, fui desenvolvendo uma relação de confiança, elas viam essa dedicação, né? Então, isso ficou desde então.